Nós temos muitos motivos para perdermos a alegria. Temos muitos motivos para deixarmos de crer, para deixarmos de confiar. Às vezes o que se constrói com anos se perde com decisões pequenas que são tomadas. Às vezes você leva anos para tentar construir questões na sua vida, na sua história, e por lapsos, por decisões, por escolhas, ou até mesmo por tempestades que se apresentam inesperadamente, aquilo que você achava estar forte, cai. E aí você precisa recomeçar, e esse processo de recomeço é um processo muito doído, muito difícil, porque resiliência exige esforço, exige confiança e exige decisão de desejar viver uma nova vida. E quando nós estamos, em especial, olhando para aquilo que precisava ser restaurado, uma coisa me chama muito a atenção, porque você sabe que o povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia após anos de rebelião, anos de pecado, anos de abandono contra o Senhor, coisas que foram construídas durante a história, ruíram. E isso trouxe destruição sobre Jerusalém. O templo foi queimado, os muros foram derrubados, e durante 70 anos eles viveram longe da sua terra e do centro que eles tinham como centro de adoração. Porém, conforme Isaías profetizou, Jeremias também, Deus vai mover o coração de alguns reis pagãos e muitos judeus começam a retornar para a sua terra. E com Zorobabel, então, eles reconstroem o templo, com Neemias, eles reedificam os muros. Mas a verdadeira reconstrução não foi essa. E se você perceber que, em ato contínuo, ao mesmo tempo que o templo está sendo reconstruído, que os muros estão sendo reconstruídos, isso é fruto de uma reconstrução que está acontecendo no coração deles, de uma renovação no coração deles. E o povo vai viver um tempo muito extraordinário. Neemias vai mostrar isso. Após décadas de dor, de exílio, de vergonha, os muros que foram destruídos agora são restaurados. E, em especial, o capítulo 12 de Neemias, o verso 43, há uma celebração. Eles constroem os muros em 52 dias, e diz a Bíblia que, diante das tratativas dessa reconstrução, como todo o povo que reconhece que as bênçãos que recebe vêm do Senhor, eles vão dedicar ao Senhor essa situação, eles vão dedicar a reconstrução ao Senhor, as muralhas ao Senhor. E essa alegria que havia sido perdida está transbordando. Agora não está em cena mais a tristeza. Agora é uma alegria que diz a Bíblia que se ouvia de longe. O mesmo povo que chorou a ponto de ouvirem de longe, que lamentou a ponto de ouvirem de longe, é o povo que se alegra a ponto de serem ouvidos de longe. É uma celebração que chama muita atenção, porque eles vão fazer uma festa nas muralhas de Jerusalém, e diz a Bíblia que os levitas em todos os lugares foram para lá para fazer isso. Homens, mulheres, meninos, todo mundo se alegrava, e diz a Bíblia que não era uma alegria
pessoal, era uma alegria que vinha do Senhor. O texto continua, diz que eles se alegravam muito porque Deus os alegrava. Eles perceberam que aquilo que foi reconstruído, restaurado, retomado, foi obra do Senhor. Era também, me parece, um tempo de colheita espiritual. Nós percebemos que isso é resultado de um longo processo de restauração. Quem está passando pelos processos, nem sempre tem condições de pensar no resultado final. Quem passa pelos processos com Deus, não para pensar aonde isso vai chegar. Porque normalmente, os processos de Deus são processos que atraem tanto o nosso coração, que nos prendem em alguma situação, que moldam o nosso caráter e a nossa vida para que possamos encaixar naquilo que é de Deus, porque é um caminho grande que leva à perdição, mas um caminho pequeno, apertado, que conduz à vida eterna, e diz a Bíblia que são poucos que encontram esse caminho. Mas o final de todo o processo de restauração com Deus sempre foi de alegria. Até nos momentos de maior tristeza da nação, de maior tristeza em exemplos e exemplos bíblicos que nós temos, todo o processo que está no propósito de Deus para a nossa vida, ele culmina em um processo de alegria. Mas essa alegria, diz a Bíblia, que ela também não veio automaticamente, com a reconstrução dos muros. E isso me chamou muito a atenção, porque isso também faz parte da nossa vida. Às vezes nós temos bênçãos apoteóticas que Deus nos concede, e isso não é capaz de nos dar uma alegria completa. Às vezes nós estamos no processo, e no meio do processo, nós vamos sendo surpreendidos pelo Senhor. Se você conhece os muros de Jerusalém, você sabe que não é uma cerca de uma casa, não é um muro de uma casa, é uma muralha. E algo que você vê para cima, você vê quase 2 vezes para dentro da terra. Isso protegia o culto, isso protegia o povo. E em 52 dias, olhando aos nossos olhos, é impossível. Eles não tinham as máquinas modernas que hoje a construção civil tem. Eles não tinham a capacidade de engenharia que hoje nós temos, apesar de termos ciência, que eram muito avançados nesse contexto, porque Deus sempre deu ao homem condição de participar do seu projeto. Então ele capacita o homem para tal. Mas em 52 dias é algo absurdo. É algo sobremodo que deve pelo menos chamar a atenção. Mas o que me chama a atenção foi que a alegria deles não foi completa. Se você for ler o texto, que começa lá no capítulo 4, mas em especial capítulo 6, versículo 15, você vai perceber que a obra é concluída em 52 dias, mas ainda não havia alegria completa no coração deles. O que faltava? O que falta na sua vida, no seu coração, na sua casa, nos seus sonhos, nos seus projetos, para que essa alegria que o Senhor dá, para que essa restauração que o Senhor faz, seja completa? Eles edificaram fisicamente e rapidamente, mas estava acontecendo algo necessário que ainda não era visto, que o processo não havia terminado, porque às vezes aquilo que os nossos olhos veem não é correspondente com aquilo que Deus ainda está fazendo. Às vezes, aos nossos olhos, nós achamos que a obra acabou.
O que tínhamos que fazer foi feito. Quando, na verdade, Deus está fazendo algo muito maior no coração do povo e nós não vemos. Deus está usando uma história, como sempre o fez. Deus está restaurando tantas e tantas questões, mas a obra física termina nos muros, no que diz respeito somente ao muro, mas a obra do coração precisava continuar. Por isso que a alegria deles ainda não era completa. Era uma necessidade mais profunda, mais demorada. Faltava ainda alguma coisa. O que faltava para que se manifestasse de forma intensa, a ponto de se ouvir de longe? Você já chorou copiosamente, sem conseguir conter-se, a ponto que as pessoas ouviam de longe? Eu já. Você já teve um sentimento de dor no coração, de algo que rasgou a sua alma, que você não conseguia conter, e você nem se preocupava se alguém estava ouvindo ou não, porque a dor era maior do que qualquer tipo de preocupação também. Mas eu também já tive momentos de imensa alegria, e graças a Deus são muito maiores, de que essa alegria chama atenção por si só, porque é algo que Deus está fazendo que é incontrolável. A resposta, portanto, ela está, meus irmãos, no caminho que o povo percorre até a verdadeira restauração dessa alegria. Eles constroem, reconstroem, eles vivem o tempo de Deus, eles vão obedecendo aquilo que Deus mandou fazer. O capítulo 8, eles vão voltar o coração para o livro da lei. Esdras vai ler a lei e o povo se coloca diante dela. Eles vão restabelecer, veja bem, o objetivo de Neemias, pelo qual ele havia conseguido autorizações para voltar a Jerusalém, havia sido concluído. O muro estava pronto, ele já poderia ter ido embora. Mas havia algo sobremodo mais excelente a ser feito e necessário de restauração, que eles precisavam ainda trilhar nesse caminho da vida. E diz a Bíblia que eles se colocam diante do livro da lei. Esdras lê a Bíblia e o povo fica um tempão ouvindo, se arrependendo, confessando. E depois desses ajustes com Deus, depois de estabelecer tantas e tantas coisas, de pedirem perdão ao Senhor e de prometerem guardar a lei do Senhor, depois disso tudo, meus irmãos, eles vão ter dos sacerdotes, porque eles vêm para Jerusalém, e nesse processo eles vão dedicar os muros. Veja bem, todo processo de restauração nunca vai ser do jeito que nós planejamos. Todo processo de restauração nunca vai ser do jeito que nós planejamos. Neemias planejou bem. Nós conhecemos o livro. Nós sabemos das estratégias. Nós temos ciência do que ele ouviu, do que ele quis fazer, do material que ele conseguiu, da maneira que ele orientou o povo, da forma que eles se protegiam e trabalhavam, da necessidade do coração em fazer aquilo. Nós sabemos disso, ele fez o que era certo. Só que o que ele planeja humanamente acontece. Mas existe um plano muito maior no coração de Deus, que Neemias talvez mensurasse por conhecer o seu Deus, mas não conhecesse profundamente. Então o segredo para a renovação da alegria, ela está no caminho que nós percorremos na vida.
Porque diz a Bíblia que nas muralhas de Jerusalém, eles foram cantando. E nesse culto de consagração, de dedicação, de gratidão, algumas coisas vão acontecer. A primeira é a restauração do próprio coração. Porque antes de restaurar a cidade, Deus restaura o coração. Antes de Deus transformar a sua casa, Ele primeiro vai transformar o seu coração. Antes de Deus mudar as coisas no seu trabalho, na sua escola, na sociedade que nós estamos inseridos, antes de Deus até abençoar os nossos sonhos e projetos, Ele vai mexer com o coração. Porque se o nosso coração, meus irmãos, não estiver alinhado com o coração de Deus, não vai ser restauração, vai ser uma catarse momentânea, vai ser aquilo que a pessoa acha que foi abençoado, falou, e fala, nossa, que coisa boa, doutor. Na verdade, o doutor não fez nada, a pessoa desabafou, e ela desabafa e acha que fez análise, mas não fez nada. O pecado havia separado esse povo de Deus. O pecado havia destruído a comunhão do povo com Deus. E foi o pecado que havia roubado também a alegria do povo. Então Deus, Ele sabe as coisas que destroem a alegria e Ele não vai restaurar para que seja destruída novamente, sem antes nos mostrar a causa da destruição. Deus sempre foi justo, sempre o é, e sempre agiu assim. Foi por isso que Neemias precisou lembrá-los, lá no capítulo 8 de Neemias, no verso 10, a alegria do Senhor é a vossa força, é a nossa força. Eles precisaram ser relembrados dessa questão. O Salmo 126, verso 4, o salmista diz, restaura-nos, Senhor, como as torrentes do Neguebe. Há um sentimento, há um desejo. Neguebe era um lugar árido, seco, sem vida, mas quando chovia, aquele lugar florescia. E ele faz alusão a essa questão que Deus podia fazer no coração deles também, porque longe de Deus o coração do homem resseca, mas quando o Senhor derrama a graça, ele floresce. Isso é nítido, irmãos. O pecado é o principal ladrão de alegria, ele separa, embota a alma, apaga o brilho da fé, rouba o brilho da vida. E o Senhor está na caminhada, no processo, restabelecendo princípios, para que a alegria seja uma alegria duradoura, verdadeira. Nós não podemos, meus irmãos, aceitar vivermos de momentos poucos de alegria e muitos de tristeza e destruição. Nós não podemos nos acostumar como se isso fosse algo normal na nossa vida. Porque quando o Senhor está no nosso coração e quando Ele está no processo da nossa história, até os momentos de luta diante do Senhor são abençoados. O deserto brota água, tem comida fresca, o Senhor vai fazendo milagre, o Senhor está conosco, até na cova dos leões Ele entra. A questão, meus irmãos, é muito maior do que essa. São as escolhas que nós fazemos. O povo havia escolhido abandonar o Senhor e agora eles escolheram voltarem-se para o Senhor. E Deus, nessa caminhada, está restaurando o coração. Nesse caminho percorrido, nós temos a valorização de Deus e daquilo que é de Deus.
eles começam a ter uma noção diferente de quem é Deus, do que é santo, do que é profano, do que Deus aprova, do que Deus reprova. Aquilo que para eles havia sido algo normal durante muito tempo, por causa do exílio, do pecado, dos falsos deuses, agora já não é tão normal, porque o coração está sendo tocado pelo Senhor. Neemias, no capítulo 7, a partir do verso 70, vai dizer que nessa reconstrução do templo, o povo entende que eles precisavam participar da obra, e ele vai generosamente contribuir para a restauração do templo. Veja bem, os muros já estavam prontos, mas não adianta ter muro pronto se o templo está destruído. Não adianta ter muro pronto se não há lugar para Deus habitar. Não adianta ter muro pronto, ter casa bonita, ter carro bonito, ter roupa bonita, se Deus não está em nada disso. Eles começaram a perceber isso. E um povo que vivia em miséria e em vergonha, diz a Bíblia, que entendeu que devia participar do processo com generosidade. E eles vão reconstruir o templo. A idolatria, o egoísmo, a desobediência, que levaram eles para o cativeiro, agora eles são restaurados, e eles vão abrir mão dessas questões, eles vão reconhecer que Deus é digno de estar em primeiro lugar. A questão é que nós falamos, nós amamos a Deus, Senhor, isso é o primeiro na minha vida, mas se nós formos botar no papel, Deus está lá em 10º, nas prioridades do nosso dia a dia. Nós cantamos uma coisa e fazemos outra. Nós dizemos uma coisa, mas praticamos outra. Porque se Deus fosse prioridade, meus irmãos, na nossa vida, nós não teríamos que percorrer esse caminho de restauração tantas e tantas vezes. Nós não teríamos que contar com a misericórdia do Senhor tantas e tantas vezes, com a bondade do Senhor tantas e tantas vezes. O que acontece aqui, e isso me chama a atenção, é que Deus volta a ser o centro de tudo. Não é mais o muro, não é mais o povo, não é Sambalate, Tobias, não é ninguém, é Deus. Porque reconstruir o templo foi mais do que um projeto, foi uma declaração de que o Senhor agora voltara a ser prioridade na vida deles. Nós declaramos muita coisa sem falar. Nós declaramos muita coisa só da maneira que nós nos posicionamos. E isso, meus irmãos, chama a minha atenção nessa caminhada que Deus restaura. Muita gente está vivendo sem alegria porque tem colocado os prazeres em primeiro lugar, os sonhos em primeiro lugar, os seus interesses pessoais em primeiro lugar, e nem perguntam mais qual é a vontade de Deus. Há muito tempo que não dobram o joelho, que não reúnem a família à mesa, que não oram juntos, para perguntar se aquilo que estão desejosos de planejar é vontade de Deus. O homem na pós-verdade, na pós-modernidade, está isolado, está sendo jogado pelas questões eletrônicas, cada vez mais preso nele mesmo, com uma máquina, ele está sendo afastado do relacionamento, e isso tem um propósito diabólico. Porque quando o homem se isola, ele comete a loucura de achar que ele é suficiente em si mesmo. E o homem que acha que é suficiente em si mesmo, primeiro, ele diz que não precisa de Deus, não precisa de igreja, não precisa de pastor. E isso, meus irmãos, precisa ser observado com muito cuidado.
Porque o que Neemias está mostrando é que existe uma alegria que brota onde Deus é honrado, glorificado, adorado. Aonde Deus está sendo exaltado, Ele sempre se faz presente. Você vai em algum lugar que não é bem recebido? Você vai em alguma casa onde você é maltratado? Você tem prazer de ir na casa de alguém, você se prepara todo e você fala, vou fazer uma visita a alguém, você chega lá e você é tão maltratado, você vai querer voltar ali? Não vai. E nós fazemos isso com Deus às vezes o tempo todo. Nós queremos ser o centro do culto, nós queremos ser o centro de tudo, e nós nos reunimos muitas vezes para os nossos próprios prazeres, quando na verdade nós deveríamos dobrar mais os nossos joelhos e clamar por misericórdia. Buscarmos a vontade de Deus, porque aonde Deus é honrado, Ele está presente, e a alegria é uma alegria verdadeira. Não vai haver, meus irmãos, alegria enquanto Deus estiver em segundo plano. Eles voltaram a valorizar Deus e o que é de Deus, voltaram a valorizar a palavra de Deus. Diz a Bíblia, meus irmãos, capítulo 8 de Neemias, a partir do verso 3, que o povo então vai ouvir com atenção a leitura do livro da lei. Eles vilipendiaram, não deram ouvidos à Bíblia, à palavra, à lei. Agora, sabe o que acontece? Se você lê o texto, você se emociona. Porque você já ouviu aquela frase, tem que perder para dar valor? Quem já ouviu essa frase? Quando perde, dá um valor, que é o negócio, né? Isso acontece em muitos casamentos. Tem gente que só vai se cuidar depois que o casamento entra em crise. Tem gente que só vai tentar mudar quando o casamento não tem jeito. Então isso acontece o tempo todo. Isso aconteceu com eles. E aí, os mesmos que desprezaram a lei, agora são os mesmos que choram quando Esdras está lendo a lei. Eles estão chorando só de ouvir aquilo que eles sabem que abandonaram. Por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Deus voltou a ser o centro da vida deles. Não pode ser normal eu adentrar em qualquer lugar aonde Deus está sendo adorado e o meu coração ficar como se eu estivesse num shopping center. Não pode ser normal eu não ter nenhum tipo de reação no meu espírito nessa relação com Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito testifica das coisas de Deus. Não pode ser normal, eu devo estar com algum problema se isso acontece. Na minha relação com Deus, no meu afastamento de Deus, não pode ser normal ouvir um louvor que glorifica a santidade de Deus, que fala das virtudes de Deus, e parecer que é normal. Não pode ser normal, mas isso tem se tornado, meus irmãos, algo anormal dentro de uma normalidade destruidora. Quando muitos que se dizem cristãos nem Bíblia têm, vêm ao culto até sem Bíblia. E isso, meus irmãos, nós poderíamos relatar aqui inúmeras situações. Aqueles que foram escravizados porque abandonaram, desprezaram a Bíblia, a palavra de Deus, a lei, agora choram só de ouvir a leitura da lei. A palavra volta a ser prioridade. E sabe o que a Bíblia diz? Em 1 João capítulo 3, versículo 4, que pecado é transgressão de quê? Da lei. Sabe por que o homem tem tanta resistência com a lei de Deus? Porque é ela que confronta o seu coração.
Sabe por que o homem tem tanta resistência em aplicar à sua vida os princípios? Porque ela corta lugares que ninguém chega, só Deus. A Bíblia também, o cânon bíblico, a reunião de vários livros, é chamado de cânon. A palavra cânon, no grego, é régua ou vara de medir. Nós somos medidos pela palavra de Deus. Por isso, tanta resistência nossa de aplicar à nossa vida os princípios, porque se pecado é transgressão da lei, logo, se não tem lei, não tem pecado. Ou, como alguns dizem, eu não sabia que era errado. É mais fácil dizer da sua ignorância a respeito das coisas de Deus do que amá-lo profundamente a ponto de desejar conhecê-lo. O Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A ausência da palavra, meu irmão, gera treva, confusão, angústia. Mas a presença da palavra traz luz, direção, alegria verdadeira. Por isso que o salmista também no Salmo 16, verso 11, ele diz: na tua presença há plenitude de alegria. Essa alegria que se ouvia de longe é a alegria que Deus dá. Você sabe quando alguém está sendo abençoado por Deus, quando alguém está cheio da graça de Deus, você percebe, ele transborda. Não tem como. Porque essa alegria é consequência natural, meus irmãos, de um coração iluminado pela palavra. Além de valorizarem Deus, valorizarem a palavra, a lei, eles têm arrependimento e confissão de pecados. A Bíblia também é muito profunda, agora no capítulo 9, verso 1 ao verso 3, eles ouvem a lei e eles respondem aquilo que ouviram. Sabe por que tem feito tantos e tantos sucesso essas reuniões chamadas de culto, que você vai lá, canta 2 horas, não tem ninguém pregando, e você vai embora e fala que foi uma bênção? Sabe por quê? Porque ninguém confronta você. Ninguém confronta você. E toda vez que nós ouvirmos qualquer sermão, qualquer leitura da Bíblia, qualquer ministração, a pergunta que deve haver no nosso coração é: como eu posso responder a isso? Como as pessoas falaram para Pedro, quando ouviram ele pregar pela primeira vez, e eles disseram: o que nós temos que fazer para ser salvos? Para sermos salvos? É necessário haver uma resposta do nosso coração. Porque afrontar, meus irmãos, a santidade de Deus hoje se tornou algo corriqueiro e vergonhoso. O povo ouve a lei, e ao ouvir a lei, reconhece o seu estado, pede perdão pelos seus pecados. Mas sabe como que eles fizeram? Eles jejuaram, se vestiram de pano de saco, e jogaram terra na cabeça. Era um estado de humilhação profunda diante de Deus. Um povo que se tornou altivo, prepotente, cego pelo pecado, agora se prostra diante de Deus. Porque não olha mais ao redor, olha para si mesmo. E nós temos aprendido, meus irmãos, que a verdadeira alegria, ela não pode coexistir com pecado não confessado. É um processo. Essa alegria que se ouve de longe só vai existir se essa caminhada de restauração acontecer. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para que sejamos sarados.
para que sejamos perdoados. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza. Nós temos também aprendido, irmãos, que não há pecado tão grande que o arrependimento sincero e a fé em Jesus não possam apagar completamente. Amém, meus irmãos? Não existe. O Senhor resolve isso tudo. Por isso que Lutero dizia que quando o diabo nos lembrasse dos nossos pecados, nós deveríamos lembrá-lo da cruz de Cristo. Porque na cruz tudo se resolve. Antes da alegria que se ouve de longe, também se ouve um choro perto, um choro de arrependimento. Um choro diante de Deus, da palavra de Deus, dos próprios pecados, diante da memória daqueles que se perderam. Eles choram porque eles reconhecem que o erro foi deles. Eles reconhecem que Deus nunca foi injusto. Eles reconhecem que Deus não tinha nada com as escolhas que eles fizeram. E aí, a vida é feita de duas vozes. Primeiro é o choro do arrependimento, que Deus ouve e acolhe, e a alegria da restauração, que os outros ouvem como testemunho. A vida do cristão, ela é feita com essas duas vozes, com essas duas vertentes. O choro de arrependimento que Deus acolhe e a alegria da restauração que testemunha. Porque não existe testemunho mais poderoso do que alguém restaurado pelo sangue de Jesus. Não existe testemunho mais poderoso do que alguém que estava caído e foi colocado de pé. Não existe testemunho mais poderoso do que aquilo que o Espírito Santo faz no coração do homem. Por isso que eu disse aos irmãos, à luz do que lemos no início, que não bastava reconstruir estruturas externas, o muro estava pronto, era necessário confrontar a bagunça interior, porque a alegria sempre começa com arrependimento. E não adianta, meus irmãos, tentar disfarçar a tristeza com distrações. Se você estiver triste, imensamente triste, você pode passar blush, fazer chapinha, você pode ir no melhor salão da cidade, você pode botar o melhor perfume, a melhor roupa, você vai chegar na frente de alguém e ele vai te perguntar, o que aconteceu? Porque os olhos são a janela da alma. Não dá para disfarçar. Como também não dá para disfarçar quando você está cheio da graça de Deus, você não consegue se conter. A alegria testemunha, abençoa. Aonde você toca é abençoado. Não tem murmuração, não tem repetição de problema. A glória de Deus é vista e Deus é honrado. Mas em terceiro lugar, eu também tenho, à luz desse texto, percebido que nesse caminho da restauração, da alegria, nós temos a celebração da restauração como um todo. Eu tenho dito aqui, já disse isso em algumas ocasiões desse púlpito, que eu tenho aprendido a celebrar as pequenas vitórias. Nós somos um povo que celebra muito pouco. Nós somos um povo, meus irmãos, direcionado pelo mundo, pelo inferno, pelos problemas, a estarmos olhando para o problema. O brasileiro vive de problema em problema. Tem um problemão, daqui a pouco a mídia solta outro, e um tapa o outro, e você esquece do outro, e nasce o outro, e eles vão tentando manipular desse jeito, e o brasileiro se acostumou com isso. O brasileiro é um povo manipulado por problema, então faz parte da nossa cultura.
O que aconteceu há 3 semanas atrás, nós nem lembramos mais, porque apareceu na mídia outras coisas e você fica perdido. Isso é um sistema bem arquitetado, que sabe o que está fazendo. E por causa disso, faz parte, muitas vezes, da cultura do povo, achar normal viver esses problemas como eles se apresentam. Viver esses problemas como se isso fosse normal. E, na verdade, deixamos de celebrar as imensas bênçãos que Deus tem nos dado, porque às vezes os pequenos problemas se tornam monstros, porque eles são repetidos a toda hora no nosso coração. E aí não celebramos mais. Não celebramos mais as pequenas vitórias dos filhos no colégio. Não celebramos mais as pequenas vitórias no trabalho, não celebramos mais as pequenas vitórias na igreja, não celebramos mais as pequenas vitórias pessoais, não celebramos mais nada. Porque o homem está sendo isolado do mundo. Há um arquitetamento diabólico para isso acontecer. O homem precisa mostrar uma coisa que ele não é. E a rede social te dá filtros para você botar uma foto que você... Tem gente que você olha assim e fala, gente, que coisa bonita, você vai ver, só Jesus. Isso já é arquitetado para você mentir, isso é mentira. Você não está se apresentando como você é, você está sendo iludido e está achando que está abafando. Isso é uma fantasia desse mundo pós-moderno. É uma fantasia que faz parte da cultura humana e tem levado as pessoas para longe umas das outras, tem levado as pessoas para longe de Deus e tem feito com que muitas pessoas tirem a própria vida porque não conseguem alcançar aquele nível de beleza. Nós precisamos celebrar as pequenas vitórias. Se você parar para contar esse mês que Deus fez por você, é impossível que você não veja Deus na história da sua vida. É impossível que você não contemple ações de Deus na história da sua casa. É impossível que você não contemple a graça de Deus na história da igreja. É impossível. Mas nós não celebramos, porque somos treinados midiaticamente para viver de problema em problema. Porque assim, eles fazem o que eles querem. Mas Neemias nos ensina, no capítulo 12, que é o texto que nós lemos, a partir do verso 27 até o verso 43, que eles vão celebrar. Eles vão dedicar ao Senhor aquilo que foi feito pelo Senhor. E meus irmãos, isso também me chama muita atenção, porque eles vão percorrer os muros com cânticos, mas eles têm uma direção, sabe para onde eles vão? Para o antigo lixão da cidade. Eles estão indo para um lugar inimaginável. Eles tomam a direção de um lugar que já havia sido um lugar onde destroços eram jogados. E eles vão para lá cantando, 2 coros, um em cima e um embaixo. Percorrem toda a cidade. O povo canta, celebra, se alegra, os muros prontos, o templo também, mas acima de tudo, Deus está no lugar onde deveria estar. E a Bíblia diz que a alegria deles era um negócio tão extraordinário que se ouvia de longe. Sabe por quê, irmãos? Porque a alegria
casa de Deus estão ligadas. Alegria e Deus não se separam. Alegria e aquilo que é permanente na vida do homem estão em Deus, coexistem. Eles estão indo para um lugar que outrora havia sido um lixão, que foi restaurado porque aquilo representava o que havia acontecido com a vida deles. Mas agora eles não vão para lá chorando, eles vão cantando, porque a alegria do Senhor restaurou também a vida deles. O que você faz quando um pecador se arrepende? A Bíblia diz que no céu há uma festa. Quando o pecador se arrepende, há uma festa no céu, há um momento de alegria. Mas nós celebramos muito pouco. Neemias nos mostra, meus irmãos, que o coração restaurado, ele sempre vai produzir um louvor audível. Um coração restaurado, por mais que você não cante nada, desafinado, você vai produzir louvor para Deus. Porque não está em jogo a afinação da sua voz. O que está em jogo é a afinação do seu coração. É o alinhamento do seu coração com o Senhor. Porque celebração é fruto de transformação. E aí quando a alegria vem de Deus, ela é forte. Ela é visível, ela é impactante. Família, igreja, comunidade, tudo muda. Todo mundo precisa ouvir de longe a celebração dos restaurados. Nós somos um povo restaurado por Deus, amém, meus irmãos? Nós somos um povo que foi lavado, remido pelo sangue de Jesus. Jesus redimiu a nossa vida. Só isso deveria ser motivo para nós dançarmos o tempo todo na presença dEle, saltarmos de alegria, porque a Bíblia diz que na presença dEle até a tristeza salta de alegria. E eu quero concluir com algo interessante também. Nós temos, na história do povo, quando ele foi levado cativo, a Bíblia diz que eles pararam de cantar. Olha como que tem relação. Quando eles estavam no exílio, eles não cantavam mais. Salmo 137. Penduraram os instrumentos nas árvores. Estavam com o coração com tanto ódio, que eles desejavam que os filhos dos opressores tivessem a cabeça destruída nas pedras. É como o coração deles estava. Salmo 137 fala isso. Esse mesmo povo que agora está em corais, alegre, cantando, foi o povo que um dia deixou de cantar. Porque o problema tomou conta do seu coração e roubou-lhe a presença, a alegria. Mas Neemias capítulo 12 traz uma solução para nós e diz que eles voltaram a cantar, porque Deus renovou a alegria. E quando Deus renova a alegria, tudo volta para o lugar. Quando Deus restaura, tudo se ajeita. Quando Deus coloca a sua mão, tudo se conserta. Deus não faz nada pela metade. Deus não deixa ninguém no meio do caminho. Se Ele começou uma obra de restauração na sua casa, Ele vai concluir. Se Ele começou uma obra de restauração na sua vida, na vida dos seus filhos, continue se aproximando dEle, buscando o Senhor, estando perto do Senhor e desfrutando do que Ele está fazendo, porque isso é privilégio. Deus tem feito tantas coisas, irmãos.
tantas coisas na nossa vida. Mas existem pessoas que têm esses dois caminhos, e hoje talvez seja você uma dessas pessoas. Qual caminho você tem escolhido hoje? Você tem escolhido o caminho do Salmo 137, do lamento, da perda das forças, da murmuração, da tristeza, da escravidão? Ou você faz parte daquele povo que voltou a cantar, que está com o Senhor, que foi restaurado pelo Senhor, que vive para a glória do Senhor, que celebra a bênção do Senhor, que glorifica as pequenas coisas como se elas fossem grandes? Não pode ser normal. Isso eu falo para mim. Chegar num culto como esse e não ter nada acontecendo no meu coração, não pode. Não pode ser normal quando a Bíblia diz: entra no quarto, fecha a porta e fala em secreto ao Deus que vem em secreto, te recompensa segundo as suas necessidades. Não pode ser normal eu achar que Deus não me ouve, porque Ele ouve lá dentro do seu quarto. Não pode ser normal eu achar que viver isolado e que eu sou o dono da verdade. Não é. Você precisa de Deus. Diz o louco no seu coração: não há Deus. Porque só quem tem coração transformado celebra com alegria verdadeira. Salmo 137. Os que só lamentam. Neemias capítulo 12, os que só celebram. Você tem problemas para resolver? Claro que tem. Eu também tenho uma opção. Mas não estou falando de problema. Se você continuar lendo o livro de Neemias, ele continuou enfrentando problema. Aqueles que estavam tentando impedir a construção dos muros, tinham parentes que mexiam com o tesouro do povo, e eles se infiltraram na tesouraria deles. Neemias teve que ir lá resolver esse problema também, expulsar eles de lá. O problema não acabou não. Continuou, e continuou pesado. Porque o inimigo não vai descansar. Mas a questão não é essa. A questão é onde nós nos colocamos em Deus. É o que nós queremos trazer para a nossa história, para a nossa vida. Ou nós vamos ser uma geração que canta, que dança diante da presença do Senhor, que celebra. Ou nós vamos ser uma geração de murmuradores, de reclamadores, que tem rancor no coração e que está deixando de desfrutar das benesses do céu aqui na terra. Porque a restauração dos muros de Jerusalém foi apenas um reflexo de uma reconstrução muito mais profunda, de uma restauração do coração do povo diante do seu Deus. Porque diante do cativeiro se perde tudo. Eles perderam cidade, eles perderam templo, eles perderam família, eles perderam liberdade, mas a maior perda foi a alegria de viver na presença de Deus. Porque quem perde Deus perde tudo. A maior tristeza, meus irmãos, não é perder as bênçãos de Deus, mas viver sem perceber que nós perdemos a sua presença há muito tempo. A maior tristeza não é perder bênçãos de Deus, é viver sem perceber que perdemos a sua presença.
Houve um momento que Samuel disse a Saul: porque você rejeitou o Senhor te rejeita como rei. E Saul disse a Samuel, profeta: sacrifica comigo, vai ali comigo, só para que o povo veja. Samuel não fez nada, ele só ficou em pé. E a Bíblia diz que daquele dia, até o dia da morte de Saul, Samuel nunca mais esteve com Saul. Nunca mais. O pecado pode afastar, irmãos, mas a graça nos traz de volta. O pecado leva para longe, a graça traz para perto. O pecado humilha, a graça restaura. O pecado rouba, a graça restitui. O pecado cega, a graça abre os nossos olhos. O pecado isola, a graça nos dá a alegria de viver em comunidade. O pecado faz com que você pense que a sua vida é só problema. A graça te faz olhar para a beleza da vida e entender quando a Bíblia diz que a natureza proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Que coisa linda, irmãos! Ou nós somos esse povo, ou nós vamos ser o povo do lamento. Ou nós somos esse povo que celebra, ou nós seremos um povo escravizado, achando que estamos fazendo o que é certo, mas estamos caminhando sozinhos. Por isso que a Bíblia diz que nesse caminho, quando Deus restaura a alegria, todo mundo ouvia de longe. Talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja assim, precisando do Senhor, precisando que o Senhor restaure o seu coração, precisando que o Senhor restaure a sua casa, o seu relacionamento, a sua vida, precisando que o Senhor te perdoe, precisando do Senhor, talvez precisando reconhecer que você foi para longe, muitas vezes escolheu estar distante. Talvez o Senhor trouxe você aqui, porque Ele tem algo muito lindo a fazer nessa noite no seu coração. Eu já estive assim também, e não foram poucas vezes não. Eu já tive vezes que eu subia no púlpito, pedia perdão a Deus, não aqui, graças a Deus, mas lá no início, eu falava: Senhor, eu estou triste, Senhor, não tenho a mínima condição de estar ali. O Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor renove a minha alegria. Eu sei o que é estar triste, o que é, às vezes, estar tomado pelos problemas, eu sei. Mas eu também sei, irmãos, o que é ser tomado pela graça, pelo favor de Deus, pela bênção de Deus, pelo amor de Deus, entender que Deus nos ama tanto, que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Você tem muito valor para Deus. Você vale muito, você não vale pouco não, muito. Deus tem uma história linda a fazer na sua vida, linda, escrever na sua história e na sua geração, e de geração em geração a sua família será bendita. Talvez você precise, nessa noite, cantar ao Senhor, porque você está voando. Senhor, eu estou no coral já. Não sei se eu estou em cima do muro, se eu estou embaixo do muro. Eu posso ir no lixão da cidade, eu posso ir em qualquer lugar, porque não tem nada na minha história que me prenda.
Nada. O Senhor me libertou. E por isso eu canto. Ou talvez você seja esse que precise voltar a sorrir, voltar a cantar, voltar a ter intimidade com seu Deus, a sentir profundamente a sua presença, a reconhecer a sua dependência e a viver para a sua glória. Talvez você precise voltar a ler a Bíblia. Você precisa voltar a se relacionar com Deus, e você só faz isso pela Bíblia, pela palavra. A Bíblia diz que você tem que orar, a Bíblia diz quem Deus é, o que Deus gosta, a Bíblia fala de tudo. Você quer conhecer a Deus? Conheça a sua palavra. Eu quero orar com você. E eu quero, em nome de Jesus, dizer a você que se você entrou aqui nessa noite com seu coração destruído, você vai sair com ele renovado. Em nome de Jesus. Transformado. Mas você precisa escolher. Você precisa escolher. Se você deseja colocar-se diante do Senhor e tomar uma posição com o Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. O Senhor me conhece. O Senhor me conhece.